Fala, torcedor! Que fase vive o Gigante da Colina? A melhor contratação do Vasco no ano foi o Diniz. O Pedrinho foi buscar o Diniz. E o Diniz só não foi técnico do Vasco em janeiro. O Pedrinho fez com convicção. Assim, eu quero isso pro meu clube. Porque ele estava no Cruzeiro. Senão ele já teria sido técnico do Vasco em janeiro. Só que ele estava no Cruzeiro. O Diniz quebrou algumas marcas que também a gente não imaginava. Fernando Diniz transformou completamente o Vasco da Gama em poucos meses e, de quebra, revelou ao Brasil um dos maiores talentos da nova geração, o atacante Rayan. Nos programas esportivos, o assunto também dominou as bancadas. André Rizek e os comentaristas discutiram com entusiasmo o trabalho de Diniz, elogiando a coragem do treinador em apostar na base e mudar a maneira do time jogar. Veja só. O Diniz mexeu no posicionamento do Rayan também, né? Ele jogava mais aberto e tá jogando centralizado. Então, não à toa, ele tinha marcado 3 gols antes na temporada e com o Diniz marcou 13, né? Ganhou um protagonismo e foi titular em todos os jogos do Diniz. No começo do ano, o Rayan não está à disposição do Vasco para o Carioca, né? Isso também tem que ser falado. Ele foi jogar o Sul-Americano, o Vasco liberou ele para o Sul-Americano e o Rayan incorporado à equipe, que na época ainda era do Carille, no decorrer da competição. E ganhou algumas oportunidades, é bem verdade, mas não conseguiu se consolidar ali como o dono, né, da camisa. O Vasco, em algum momento do início do ano, jogava com Garré e Nuno Moreira, que foram os 2 jogadores que chegaram nessa janela do início de 2025, né? Mas o Rayan, principalmente... Mais o Lloyd. Mais o Lloyd, ainda tinha o Lloyd no banco. Que já foi embora. Mas também era uma das opções do Carille e eventualmente utilizada por ele para fazer esse lado do campo, né, para fazer esse corredor. E à medida que o tempo foi passando, o Rayan foi mostrando cada vez mais como ele é um jogador tecnicamente diferente. Talvez não tenha realmente tido tantas oportunidades com o Carille. Começou a ganhar um pouco mais já no final da era Carille. E quando o Diniz chega, ele assume que o dono da posição realmente é o Rayan. Ele faz outras adaptações, foi o que a gente falou. Ele conseguiu colocar o Verratti no banco de forma gradual. E o Rayan continuava ali pelo lado esquerdo, né? Perdão, o lado direito do ataque, esquerdo da defesa do time adversário. E à medida que o tempo foi passando, o Diniz, com a sua habilidade aí de trato com os jovens, né? Um técnico conhecido por ter essa visão especial com esses atletas mais novos, muito promissores, conseguiu ajustar melhor o posicionamento do Rayan e está colhendo os frutos. É um jogador muito interessante. A única questão é que a gente sabe muitas vezes a realidade dos times brasileiros, né? As vendas, elas acabam o Pedrinho, é difícil. O Pedrinho sabe disso. Mas é um baita de jogador e o Vasco tem que aproveitar. A tendência é que aumente a multa para 30 milhões, ele sabe que em algum momento do ano que vem o Rayan vai ser negociado e o Vasco precisa desse dinheiro. O Vasco não vai, infelizmente, perder essa oportunidade. Eu acho que a janela foi muito bem feita, o Rayan é excepcional, já estava lá, então ele não entra no contexto da janela, mas no meu modo de ver, Bélio, eu não sei o que vocês acham, a melhor contratação do Vasco no ano foi o Diniz. Sim. Foi o Diniz. Eu posso estar sendo... Dificilmente um técnico conseguiria fazer um trabalho de paciência, de revitalização de jogadores, de recuperação de jogadores, como ele está fazendo, e a comunhão que ele tem com a torcida, por mais que a torcida em algum momento tenha reclamado bastante dele, ele é muito entregue ao projeto do Vasco, até por ser amigo do Pedrinho particular. Então, o Vasco pegou um combo completo, um técnico bom no relacionamento com os jogadores, um técnico muito bom. Eu acho que é menos amizade, se você me permite. Menos amizade e mais o fato de você trabalhar num lugar com quem você se identifica. Sim. Com quem você está muito alinhado, né? O Pedrinho foi buscar o Diniz. Muitas vezes, por exemplo, eu não acho que o Cruzeiro contratou o Diniz com a convicção de eu vou implementar o dinizismo aqui. Foi porque era o nome da grife, estava disponível no mercado, etc. O Pedrinho fez com convicção, assim, eu quero isso para o meu clube. E assim, não foram só flores, né? O Vasco foi eliminado na Sul-Americana, levando uma paulada fora de casa, teve tropeços no Campeonato Brasileiro. E o Diniz, porque não é só o resultado do Vasco que é bom. Insisto, no ano passado foi bom também. Parecia muito improvável
ver torcedores do Vasco, ou qualquer pessoa que curte futebol, assistir a jogos desse time e falar, vou me divertir, vai ser um jogo legal, agradável, e o Diniz conseguiu isso do Vasco, né? Foi um belo jogo ontem de se assistir, foi um jogo agradável de se ver, parecia pouco provável, e além disso, o Diniz quebrou algumas marcas que também a gente não imaginava que fossem possíveis de serem quebradas esse ano no Vasco. Acabou com o jejum, alguns dados para vocês, que eu vou colocar na tela. O Vasco, sob o Diniz, acabou com um jejum de 13 jogos, sem vencer partidas no Maracanã, encerrou um jejum de 6 anos, sem vencer o Fluminense em todas as competições no Maracanã. Derrotou o Fortaleza fora de casa, que não acontecia havia 22 anos, a última tinha sido em 2003. Aí uma curiosidade, o Cássio é uma pedra no sapato do Vasco. Né? Teve isso. A primeira vez em 13 anos, né, e nesse período foram 18 jogos, com 11 vitórias dos times do goleiro e 7 empates, que o Vasco conseguiu derrotar uma equipe com o Cássio no gol. Quebrou um tabu de quase 8 anos sem vencer rivais paulistas como visitante. Bateu o São Paulo e bateu o Santos, né, como visitante. Só não conseguiu ganhar do Palmeiras. Do Palmeiras ainda não. Aplicou uma goleada de 6 gols, algo que o Vasco não fazia no Campeonato Brasileiro havia 17 anos. Então, assim, são algumas marcas que o Vasco vai batendo, mas a mais importante para mim, você não mede em números, que é tornar esse time agradável, gostoso de se ver jogar. Assim, isso eu confesso que eu não esperava. É por isso que eu digo que o Diniz é o nome mais acertado de todas as contratações que o Vasco fez no ano, que ele tem essa capacidade. Não que os outros não tenham, mas acho que com ele, ele insiste no trabalho, ele sabe o que ele está fazendo, ele tem muita convicção. E eu vou falar aqui essa relação dele com o Pedrinho. O Pedrinho foi comentarista, trabalhei com ele durante 5 anos aqui, praticamente a gente fazia muito jogo junto, né? A maior parte do tempo. E o Pedrinho falava muito do Vasco, por óbvio, né? E ele falava, cara, o Dom Carmo. Alguns comentaristas falam bastante do Vasco. E ele falava assim, ele falou várias vezes, N vezes. Um dia, quando eu for trabalhar no Vasco, ele tinha convicção que um dia ele ia trabalhar no Vasco. Eu achava que ele não ia como presidente, que ele ia como executivo. Ele chegou a ser convidado para ser executivo. E não foi. O meu técnico vai ser o Diniz. E o Diniz só não foi técnico do Vasco em janeiro porque ele estava no Cruzeiro. Senão ele já teria sido técnico do Vasco em janeiro. Só que ele estava no Cruzeiro. O Pedrinho teve que optar escolheu o Carille e acabou não dando certo. E quando o Carille saiu, o Diniz estava na pista, ele pegou o Diniz e o Diniz veio, também estava querendo trabalhar com ele. E eu crítica a isso, porque se você sonha com o Diniz, e a gente conhece o Pedrinho super bem, sabe da maneira como ele gosta de ver os times jogarem. Não faz o menor sentido trazer. Não estou criticando a qualidade do Carille, que é campeão brasileiro. Mas é outro jeito de ver futebol. Mas é um jeito de jogar que não casa da maneira como o chefe enxerga. Não foi uma boa escolha. Então estava meio na cara que isso não ia durar. Não foi uma boa escolha. A não ser que desse muito resultado. A não ser que você optasse por outro tipo de jogo. Exato. Enfim, não deu certo. Então na primeira oportunidade caiu. A torcida não comprou o projeto. Realmente... Mas daí é complicado, né, o Led? Se nesse ambiente de futebol, que é tanta pressão, se tu não compactua, se tu não alinha com o modelo de jogo do treinador, nas primeiras dificuldades, nos primeiros resultados negativos, como é que tu vai sustentar? Né? Porque é uma convicção interna. A gente conhece o Pedrinho, sabe o que ele pensa de futebol. É difícil o Vasco perder um jogo com o Carille de uma maneira e ele fala, não, vou dar sequência ao trabalho. É muito difícil. Eu entendo que... eu sempre falo assim com amigos meus que estão no meio do futebol. De fora, a gente sabe o que tem que fazer no clube. Se a gente entrar, a gente sabe o que tem que fazer. Só que quando a gente entra e senta na cadeira, a gente faz o que dá para fazer. E o que dava para o Pedrinho fazer, dentro da situação financeira do Vasco, dentro das opções de mercado, não era o Diniz. Aí eu concordo. O ideal seria arranjar, não por causa do nome do Carille, que nem o Rizek falou, mas tentar arranjar um treinador que se alinhasse com as ideias de jogo do clube. Na verdade, ele tentou o Pesolano. Aí não conseguiu trazer o Pesolano, aí ele tentou um outro. Renato. Não houve acordo financeiro. Eu não tenho certeza se ele chegou a tentar o Caixinha. Aí tentou o Caixinha, aí foi no Carille. O tempo foi passando e aí Mas o número 1 sem o Diniz era o Pesolano. Sim, o 2 foi o Renato. Eu tenho certeza que é o tipo daquela contratação que tu bota ele e fala, pá, vamos
vamos lá, vamos tentar. Mas já chegou com já sabe que um prazo de validade. Internamente já sabe assim, vamos fazer força, vamos tentar, vamos apoiar, mas não vai dar. Mas o Carille é passado do presente ao Diniz. A Belly estava dizendo sobre como o Diniz melhora jogador. Me parece claramente que ele, por onde passa, ele encara alguns jogadores como missão. Essa é a minha missão. No São Paulo era o Gabriel Sara. Claramente ele tratava o Sara como uma joia rara. No Fluminense teve o John Kennedy, teve o André. E no Vasco é o Ryan. Isso é óbvio, está claro e cristalino. E o chefe falou o seguinte sobre o Pupilo depois da vitória de ontem. O Ryan, especificamente, ele só vai confirmando aquilo que eu percebi muito precocemente quando eu cheguei aqui. Reafirmo mais uma vez, ele é um jogador que tem que estar no radar de Copa do Mundo. Ele é um atacante cada vez mais sólido, ele está se conhecendo e se autoafirmando como um grande atacante. E o Ryan de hoje, ele tem tudo para o dia amanhã ser melhor que o de hoje, porque ele está crescendo cada vez mais. Ele é um jogador muito especial. O quão especial, assim, qual o limite, qual o tamanho do Ryan, qual o tamanho desse talento, na opinião de vocês? Talvez nos últimos 10 anos a maior revelação do Vasco. Puxando aqui na memória. Tem Andrei, Paulinho já mais... Andrei, Paulinho. O Andrei, tá bom. Porque ele ocupa, né? Tem isso, né? Por exemplo, eu vou discordar. Eu acho que goleiro é a posição mais importante do futebol. Perfeito. Mas o atacante... Tá tudo bem ele achar isso também. Mas, por exemplo, esse ano vão ter as eleições lá de fim de ano. O Ryan é candidato à seleção do campeonato, por exemplo? Eu acho que sim. Candidato. Revelação? Eu acho que ele é maior que o Paulinho, o Andrei. Vou te explicar por quê. Olha, é o terceiro campeonato que ele já disputa, mas a revelação, eles não têm considerado isso, não. Eles dão para quem surge com destaque pela primeira vez. Então, eu acho que ele é candidato à revelação, ainda que não seja o primeiro campeonato dele, e também candidato à seleção do campeonato. Eu acho que ele é maior, concordo, que o Andrei jogou muito bem no Vasco, mas ficou pouco tempo. Pouco tempo ele foi logo vendido. E o Paulinho, extraordinário, vascaíno, joga muita bola. Só que o Paulinho teve uma lesão muito séria no braço, que ele ficou meses fora e logo depois foi negociado. Então eles não tiveram uma sequência, um tempo que o Ryan está conseguindo ter. E outra coisa, né, Lédio? Esses jogadores do Paulinho já têm uma idade, o Andrei também já tem tem mais idade, então a gente já viu e já tem ideia do que eles vão render. O Andrei está na seleção, o Paulinho já foi. O Ryan, a gente tem também no imaginário, a gente analisa em cima do que que nem o Diniz falou, o Ryan de amanhã é melhor que o de hoje. A gente analisa também e pondera isso, né? A projeção do Ryan. Isso aí da mesma maneira que a gente fala, alguém falou, e eu acho que eu já falei até aqui, que o Paulinho é o maior reforço que o Palmeiras vai ter em 2026. Ele é muito bom, cara. É muito bom jogador. E lembrando que o Ryan jogou Copa do Mundo sub-17 em 2023. Então a gente está falando de um jogador que há 2 anos estava jogando Copa do Mundo sub-17, não é nem sub-20, é sub-17. Um jogador muito jovem que ainda tem uma margem de crescimento perfil dele, gigante. O perfil técnico e físico dele é muito interessante. Aquela seleção tinha Estevão, tinha Ryan, tinha Luigi, tinha Cauã Elias, Lohan. É uma galerinha interessante e o Ryan era um deles. Radar da Copa eu acho um pouco tarde para isso, mas é função do chefe, e é função do chefe colocar o pupilo dele lá em cima. Eu também não tenho essa certeza toda se vai dar tempo para ele. E, cara, é tanto atacante, você vê que o isso que eu ia falar. Isso é muito grande. O Pedro voltou a jogar bem, cara. O Pedro voltou pro mapa. E na verdade, ele só havia saído do mapa porque ele caiu numa espiral negativa e agora voltou. Não para de aparecer atacante bom. O Vitor Roque. O Palmeiras perdeu, ele fez um grande jogo domingo. Então é difícil, cara. Ele com 18 anos, acho que ele não pega 2026, não. Acho que não. Mas para ele 2030 é logo ali, quem sabe. Logo ali. Vamos ver o que o Diniz falou sobre o jogo de ontem no Maracanã. Acho até que o comecinho do jogo a gente começou melhor. Acho que os 3, 4 primeiros minutos aí naquele erro de saída ali que eles tiveram a chance. O jogo mudou por uns 15 minutos que eles jogaram mais o nosso erro, a gente tentando jogar e eles conseguindo levar vantagem ali na pressão, e na segunda bola eles estavam também levando vantagem.
Eu acho que aí a gente fez o gol, mas um pouco antes de a gente fazer o gol, a gente estava já começando a entrar no jogo. Aí depois a gente entrou no jogo e o jogo ficou melhor no primeiro tempo, e no segundo tempo a gente teve um domínio quase que total da partida, fez um segundo tempo muito bom. Eu acho que assim, o volume de chutes às vezes não diz o que foi a partida. No segundo tempo a gente teve um controle meio que absoluto do jogo, a gente soube selecionar a hora de jogar, a hora de atacar, a hora de controlar. E a gente foi muito eficiente, é verdade, nos chutes. Teve um jogo agora recentemente, Corinthians e Atlético Mineiro. O Corinthians também finalizou poucas vezes, mas teve um volume ofensivo muito importante. Acho que no segundo tempo a gente teve um volume ofensivo, embora tenha chutado pouco, a gente teve um volume muito importante de controle, de posse e com chances claras para poder fazer ataques que poderiam terminar em gol. Agora é com você, torcedor. Você acredita que o trabalho de Fernando Diniz pode fazer o Vasco brigar na parte de cima da tabela e até sonhar com vaga na Libertadores? Ou acha que o clube ainda precisa de reforços e mais tempo de maturação para manter essa consistência? Deixa aí nos comentários sua opinião sincera. Vou fixar as melhores respostas para todo mundo ver. E não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Que Deus te abençoe e até a próxima, gigante!